Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo, sobre a égide de Ismael. Estamos com ele desde 7 de junho de 2014. E é sempre muito bom estarmos aqui juntinhos, falando de Cristo, de Jesus, do amor, da bondade. Nós precisamos realmente irradiar o melhor de nós para o mundo que está tão conturbado, mas que numa prece, numa oração, elevamos as nossas vibrações e ficamos bem. Eu trouxe aqui um texto, um pedacinho de um texto de Meimei, psicografia de Chico Xavier, que fala, né, no clima da oração, como é importante. Então começa assim: a oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. E no final do texto fala assim: nem sempre nos evitará os obstáculos e as provações do caminho que nos experimentem por fora, mas sempre nos garantirá tranquilidade por dentro de nós, induzindo-nos a reconhecer que em todos os acontecimentos da vida, Deus nos faz sempre o melhor. Tem de bom ânimo é o nome do texto, maravilhoso. A gente precisa realmente pensar em tornar as orações, essa conexão com Deus, com a espiritualidade, mais constante nas nossas vidas. Estava até conversando aqui antes com o Mário, dessa necessidade de nos envolvermos com essa energia benéfica, prazerosa, amorosa, do bem, do amor, que paira sobre todos nós precisamos só sintonizar com elas. Então, que nós todos possamos aí mergulhar nessa onda de paz, que é dentro, está dentro de nós, não está nada que está acontecendo fora. É claro que quando os acontecimentos são tão alarmantes, né? Essas notícias exageradas, a gente às vezes não quer ver, mas vê, né? Para ficar a par dos acontecimentos, mas nos deixa realmente assim ansiosos, né? Então, a oração é um bálsamo no nosso espírito, na nossa alma, para que a gente possa se manter equilibrado. O pensamento no bem, o sentimento no bem e a ação, a atitude no bem também nos deixa em paz e corrobora com essa paz interior, que é o que nós precisamos para ficar bem. É ficar bem conosco mesmo para a gente aí poder passar adiante. Então, sejam todos muito bem-vindos para nossas orações. Uma boa noite, muito aconchegante para todos vocês e todos nós. Boa noite, Jane. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos, né? Tão lindo que você falou aí, Jane, a sintonia, né? A gente buscar estar nessa frequência nova, essa frequência de uma terra nova, né? Às vezes a gente choca um pouquinho, porque é tanta coisa que abala o coração da gente. Mas aqui chama-se Autorrealização, né? É um livro psicografado por Maurício Rodrigues da Cruz. Fala o seguinte: o homem não chega à grandeza moral, ao sucesso, sem passar pela escola das dificuldades. O melhor aprendizado é sempre a experiência do cotidiano, que sensibiliza, ensina o ser humano a fazer o domínio sobre si mesmo e exercitar o autocontrole. Esse autocontrole é muito importante para que nós saibamos que o externo é lá, o interno somos nós com Deus, buscando a paz, buscando estar em paz, né? E a oração, a meditação é uma conexão. Quanto mais a gente estuda a respeito da oração, da meditação, é você entrar em conexão com o seu superior, que vai estar ligado a Deus. Que nessa noite a gente possa estar conectado com Jesus, elevando a nossa frequência e pedindo a Jesus que, pela misericórdia dele, né, a gente possa estar elevando os nossos pensamentos para as frequências maiores da Terra. Que a gente possa estar junto com Jesus em oração. Graças a Deus por estarmos aqui hoje,
recordando aí nas palavras dos nossos irmãos essas reflexões tão profundas, a dor como uma potência da alma, conforme Leon Denis nos diz no Problema do Ser, do Destino e da Dor, o que nem sempre é percebido no momento do sofrimento, mas quando o tempo passa, a gente olha para trás, a gente vê que a gente se tornou uma pessoa com os horizontes mais largos, com a capacidade maior de compreender. A dor é uma grande mestra, sem dúvida nenhuma. E a oração referida aqui desde o início, começando aí pela Jane e continuando com o Mário, a oração é esse movimento vertical que a gente faz para o alto. E o movimento para o alto nos faz lembrar o edifício. E edifício é edificação. Então, a oração é uma inspiração para que nos edifiquemos. É que já erramos tanto, já passamos por tantas dificuldades, que agora esse edifício precisa de uma atenção especial, precisamos manter as nossas preces com coração, com constância, com sinceridade e profundidade, para que a gente possa colocar aí, dentro das nossas limitações, pedra sobre pedra, e tijolo sobre tijolo, e aí crescendo verticalmente. E cada subida a gente vai ter uma visão maior, mais ampla do mundo, seja pela dor ou pelo amor. Mas a vida, olhando assim, é um plano da sabedoria para o nosso crescimento. Então, a gente se sente também gratificado quando começa a refletir nessas questões. Vamos passar para os vídeos. Convidamos a todos para fecharmos os nossos olhos, favorecermos esse recolhimento interior para falarmos com Deus. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a esse momento único e especial das orações. Olá, meus irmãos, que todos sejam todos bem-vindos nesse momento de orações que nos conectam com a pátria espiritual, graças a Deus. Vibrações de amor para a saúde mundial. Irmãos de jornada, espíritos amigos, que Jesus abençoe essa nossa rogativa em forma de oração. Sabemos que muito nos falta aprender sobre a vida e o amor, mas nos colocamos no caminho dessas lições fundamentais, para o que pedimos sua sustentação amorosa e divina, querido Mestre Jesus. É enquanto aprendizes eternos que nos reunimos neste trabalho fraterno, somando nossas forças para orarmos nesse instante por nosso planeta, pelos irmãos que habitam o orbe terrestre, para que sejam fortalecidos em sua saúde física, mental e espiritual. Mestre Jesus, fortalece-nos o corpo, instrumento divino de ação no mundo, mas não nos deixe de vitalizarmos a ação da fraternidade em nosso dia a dia. Ilumina-nos, Senhor, a mente, potência pessoal de criação e afetividade, mas lembre-nos da necessidade do equilíbrio, da serenidade conosco mesmo e com os nossos irmãos de estrada. Eleva-nos, Senhor, o Espírito, força maior de todo o nosso ser, fazendo-nos sentir a responsabilidade que habita em nós
como filhos de Deus. Querido Mestre Divino, que a saúde integral possa ser uma bênção da vida e que honremos tanta misericórdia divina em nossa existência, mas que possamos criar ainda mais saúde em torno de nós mesmos e dos nossos irmãos, através das nossas boas ações, dos nossos bons pensamentos, das nossas atitudes elevadas. Assim, rogamos a Ti, Mestre Jesus, que nos ampare hoje e sempre. Graças a Deus. Vibrações de amor pela saúde mundial. Deus, meu Pai, quero ver a vida com otimismo, preencher-me de esperanças, estar atento para o que é belo e positivo, frear as tristezas e a negatividade. Quero ser inteligente o mais que possa, ser saudável no corpo, no espírito e na mente. Como fruto dessa intenção, certamente me resultará a compreensão de mim mesmo, dos outros e do porquê do meu existir. Mercê de Tuas bênçãos, Pai, todos aqui estamos para amar, progredir e ser felizes. As vicissitudes que agora enfrento na forma de doenças, vejo-as com razão de ser, ligadas que estão aos meus débitos antigos. Mas quero reiniciar, colocar no meu peito uma chama de amor que não se apague, que ilumine o meu íntimo e o dos outros, com um entendimento de mim mesmo e uma visão positiva do mundo. Mais fácil me será caminhar para a felicidade. Agradeço-te, Pai, a compreensão e as esperanças que agora adquiro. Obrigado, Deus, muito obrigado. Que assim seja. Preces gentilmente concedida pela Sociedade Espírita Recanto de Luz, na cidade do Rio Grande do Sul. Programa de paz. Cumprir o próprio dever. Ninguém tranquiliza ninguém sem trazer a consciência tranquila. Usar boas palavras e bons modos. Qualquer viajante da estrada sabe afastar-se do pé de laranja azeda. Desconhecer ofensas. A vida não constrange criatura alguma a passar recibo numa serpente para atormentar-se com ela. Auxiliar indistintivamente. Se a fonte escolhesse os elementos a que prestar benefício, de certo que a Terra seria francamente um planeta inabitável. Não censurar. A crítica nos traça a obrigação de fazer melhor do que aqueles que nós reprovamos. Abençoar sempre. Qualquer trato de solo agradece o adubo que se lhe dê. Jamais vingar-se. Pessoa alguma consegue ajudar a um doente, fazendo-se mais doente ainda. Amar os inimigos. A obra-prima de escultura nasce no sonho do artista que a concebe, mas não dispensa o concurso do buril que lhe dá a forma. Não se lastimar por fracasso do caminho. O sol, em cada hemisfério do mundo, começa a trabalhar de novo diariamente. Saber cooperar
a fim de receber cooperação. O próprio Cristo não consegue sozinho realizar a obra de redenção da humanidade e, em iniciando seu apostolado na terra, procurou 12 companheiros que lhe serviram de base à divina missão. Graças a Deus, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Bem-aventurados os pacíficos, pois eles herdarão a nova terra, na nova era de regeneração, evolução espiritual, onde os homens viverão o amor de Deus. Os tempos são chegados, vinde benditos de meu Pai, vós que suportaram dores e semearam flores de esperança e de paz. A paz de Jesus, de Jesus. Bem-aventurados os pacíficos, pois eles herdarão a nova terra, na nova era de regeneração, evolução espiritual, onde os homens viverão o amor de Deus. Graças a Deus, meus irmãos, por essa chuva de luzes e bênçãos, e que nós absorvamos essa energia maravilhosa e absorvamos também todas as lições que nos mostram como proceder, que nós temos aí essas lições vindas dos mensageiros, dos benfeitores espirituais de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o modelo e guia da humanidade. Então, que sejamos firmes, compreendamos as dificuldades que são lições, que tenhamos sempre amor no coração
sejamos pacíficos e humildes para herdarmos a nova terra, né? Que a nova terra é a nossa esperança de sermos aí todos benevolentes, solidários uns com os outros, aqueles que ainda não despertaram para a fraternidade, vão todos despertar e todos vamos ser uma família solícita e amorosa uns para com os outros, né? Esse é o nosso sonho, vamos vibrar nesse sonho, vamos vibrar nas lições do Cristo e vamos perseverar, né? Boa noite a todos, vamos distribuir aí para todos aqueles que chegam até nós essa paz, estando em paz, né? Que a gente tem que estar em paz para poder distribuir a paz. Então, que sigamos aí as orientações. Uma boa noite, um bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, no mesmo horário, para elevarmos as nossas vibrações e irradiarmos o melhor de nós para todos aqueles que precisarem. E, Jane, até para a gente orar, a gente tem que ser humilde. E, às vezes, quando nós estamos passando por situações que a gente não tem controle, que a gente não sabe, é importante que a gente recua à oração e também aos nossos amigos, aos nossos companheiros da guerra, da luta diária. O Márcio falou no início, né, de pedra sobre pedra. E uma das grandes pedras da humildade é a amizade. Essa que traz confiança, né? Nesse livrinho que eu estou lendo, fala o seguinte: amizade é energia que derrama sobre nós os eflúvios do amor. Então, é muito importante que a gente confie em Jesus e também confie nos nossos irmãos que estão próximos da gente. Faça uma oração singela, que a gente possa transmitir essa humildade para que as pessoas cheguem até nós e que nós chegamos até elas também, para que nós possamos criar essa corrente de oração, para que sejamos mais fortes a cada instante com Jesus, né? O que você falou, Jane, na humildade, né? Nessa simplicidade, é que cada vez que a oração fica mais forte, quando nós unimos nesses atributos da nossa alma. Que Jesus dê a todos nós uma boa noite e muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nessa corrente de oração. E essa combinação de distinção, de gosto, de personalidade, isso aí faz a vida ficar interessante, né? Então, você que nos ouve hoje e que quiser participar, é sempre bem-vindo aqui. A Jane coloca o link lá na Ecopaz, e aqueles que quiserem são muito bem-vindos, porque cada um aqui vai trazer uma coisa diferente. Um vai falar um pouquinho mais, um pouquinho menos, um vai querer focar mais no assunto, outro no outro, e a gente vai crescendo junto, e o aspecto principal disso, incentivado pelo Mestre Jesus, é essa fraternidade que o Mário acabou de falar aí, que nos faz dar aquele abraço sempre, aquela união, e aí a gente vai crescendo junto, minimizando as nossas dores pelo compartilhamento de ideias, e a gente aprende com o outro também, né? Assim, tem um psiquiatra americano aqui que ele aconselhava aos jovens trabalharem em grupo, porque ele dizia que em grupo é a forma de um deles aprender sobre a vida vendo o outro fazer sem dizer que está aprendendo, né? A preocupação dele era quando fica só um jovem sozinho com outro, um rapaz e uma moça, eles ficam sem assunto, fica até sem saber o que vai fazer ali e acaba complicando ou fazendo o que não deve. Mas quando é um grupo, aí vai compartilhando. Então, a ideia é essa, é fraternidade, compartilhamento. E lembre-se, você é o nosso convidado. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela oportunidade. Boa noite. Boa noite.